E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa na super da chimposa? Então, hoje nós vamos falar sobre a história completa do Bob Esponja Calça Quadrada. E a dicção foi com Deus. É isso. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like spamposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. Bob Esponja é talvez Caraca, tomei um susto. Já começa desse jeito. um dos desenhos mais conhecidos que já existiu. E eu duvido que alguém nunca tenha assistido nenhum episódio dele na TV, ou pelo menos visto em algum lugar. E eu acho muito legal que o seu Eu gostava, mas não era um dos meus desenhos favoritos, não. criador, o Stephen Hillenburg, era na verdade um biólogo marinho que usava o cartoon para ensinar às crianças essa ciência. E quem diria que isso se tornaria um desenho extremamente maluco e surrealista, cheio de histórias improváveis e exageradas. E ainda mais, É, realmente. quem diria que tudo isso poderia existir uma cronologia? Apesar da maluquice dele, sem continuidade, Peraí, tem continuidade certa? Quer dizer, tem cronologia certa? e cada episódio ser um episódio, existe sim uma história por trás do desenho que eu vou contar hoje aqui para vocês. Só que infelizmente o Stephen faleceu Ok, isso aí eu realmente não sabia. Do que tinha uma história por trás que passava por. Uma história da temporada, tá ligado? em 2018, então eu vou levar mais em consideração as coisas que ele criou, porque depois tiveram alguns filmes e algumas coisas que não seguem tanto essa história mais Sim, é mais fácil falar sobre o criador realmente. original do desenho. Então já deixa o seu like se você gosta de Bob Esponja, comenta aqui embaixo qual é o seu personagem favorito e o porquê, também se inscreva no Meu personagem favorito é o Lula Molusco, por quê? Porque ele é chato. E eu sou um pouquinho igual a ele. E eu tenho um namorado que é literalmente ele. Porque misericórdia, a pessoa é ranzinza chata, com certeza. canal e ative o sininho que tudo isso me ajuda muito, beleza? Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Bob Esponja. E tudo começaria Por que eu tô fazendo isso? Não sei. há milhares de anos atrás. Essa raça, conhecida como Atlantes, viajaria bilhões de anos-luz até chegar no fundo do mar com o objetivo de colonizá-lo, trazendo Ok, mais Atlantes. com eles o seu maior tesouro, que era nada mais e nada menos do que a bolha mais antiga de todas. E apesar de eles serem um povo extremamente avançado, com uma quantidade gigantesca de tesouros, Gente, eu nunca vi esses personagens. essa simples bolha é a relíquia mais importante de todas para eles. Ao que parece, ela existe há mais de 1 milhão de anos. E como eu já disse, os Atlantes são seres com uma inteligência realmente superior a qualquer outra criatura daquela época. Para vocês terem uma noção, os ancestrais que viveram mais ou menos ali Ele tem eletrocromia. Não acredito nisso, agora que eu reparei. naquela época é o famoso meme do Bob Esponja pré-histórico. Vamos nos Tá, esse meme eu lembro. lembrar. Lula Molusco era um cara amante das belas artes e amava tocar o seu clarinete. Porém, o Bob Esponja e o Patrick não davam nem um segundo de paz para o coitado conseguir fazer isso. Para onde ele ia, eles estavam lá. Então ele tem a brilhante ideia de usar uma máquina do tempo para sumir de vez. Só que chegando lá, de nada adiantou, porque ele se encontra com as versões pré-históricas do Bob Esponja e do Patrick, que são tão irritantes quanto as versões do presente. Eles ficam tentando pegar uma água viva, só que eles sempre tomam um choque e se machucam. Então Lula Molusco perde a paciência e de seguir Normal, né? Quando que ele não perde a paciência e esse fone caindo? Esse fone não, esse carregador. ensiná-los como caçar uma água viva, ironicamente criando essa atividade que ele tanto odeia no futuro. E quando ele finalmente tem paz, ele começa a tocar o seu clarinete, o que faz os seus companheiros pré-históricos se contorcerem de angústia e raiva, perseguindo o Lula Ah, por isso que ele começa a tocar esse bagulho. Molusco, que entra na máquina do tempo e volta para o presente. Porém, a sua visita àquela época mudaria muita coisa. O início da atividade Ah, foi uma visita. Ah, pessoa burra, né? Achando que ele que tava ali e reencarnou lá na frente.
de caça à água-viva fez aqueles seres se desenvolverem mais. Agora eles eram mais organizados, tinham suas casas estabelecidas e começaram a desenvolver Meu Deus, o tamanho do Gary. uma linguagem verbal. Bob Esponja! E um dia eles estavam brincando por aí quando um tronco que eles usavam para soprar bolhas é atingido por um raio e assim eles descobrem o fogo. Sim, a Fogo dentro d'água faz completamente todo sentido. primeira vez que pegou fogo embaixo d'água. Mas isso sempre acontece no mundo de Bob Esponja. E os dois curiosos lá acabaram queimando a mão no fogo. Só que aí o Bob Esponja, inteligentemente, percebeu que com aquilo dava para cozinhar as suas comidas. O que era muito mais gostoso e eles comeram até não poder mais. E é legal que desde a pré-história o Bob Esponja tem esse dom para ser um cozinheiro. Então muitos e muitos anos se passariam e aquele lugar onde os ancestrais do Bob Esponja construíram a sua casa evoluiria para uma civilização medieval governada pelo rei Sirigueijo. Porém, Não. vale ressaltar que além desse reino já existia o governante de todas as águas, o todo-poderoso rei Tritão? Netuno, que comandava Oxe, era pra ser rei Tritão. praticamente todo o mar. Mas então, voltando para a Idade Média, o Bob Esponja e o Patrick do presente acabam sem querer viajando até essa época. E lá eles se encontram primeiro com o Luloso, que é uma espécie de Lula Molusco bobo da corte, e também o rei Sirigueijo, que passava por grandes problemas com o bruxo Planktonomus, que tinha um grande dragão água-viva que havia destruído metade do seu reino. E além disso, ele acaba sequestrando a sua filha, a princesa Pérola. Muito bom que a filha do Siriqueijo é, na verdade, uma baleia. Então ele manda o Bob Esponja e o Patrick Estrela numa missão para Meu Jesus, as pernas do Bob Esponja, as pernas dele. resgatá-la e derrotar o dragão do Planktonomus. E como sabemos, os grandes heróis acabam vitoriosos e ainda por cima, no final, Bob Esponja com o Rei Sirigueijo acabam fazendo o primeiro hambúrguer de siri de toda a história. E depois vamos ter um acontecimento que é curto, porém vai ser bem importante lá pra frente. O Netuno acaba tendo um filho, o Tritão, porém ele não Ah, agora fez todo sentido. era como ele planejava que ele fosse. Para governar o mar, ele teria que ser um deus poderoso e impiedoso, que sabia da sua divindade e era extremamente superior a qualquer outro ser. Nossa, que rei babaca. Porém, o seu filho não era assim. Ele estava cada vez mais fascinado pelo mundo dos mortais. E assim ele cresceu, virou um adolescente. Inclusive, um dia, estudando química, ele acaba criando uma poção que praticamente curaria todas as doenças dos mortais. E o Netuno não sabia mais o que fazer. O seu E ele destruiu tudo. Meu Jesus. filho tinha se transformado em um hippie e amava os mortais enquanto ele devia botar medo neles. Então a solução que ele teve foi simplesmente prender o seu filho dentro de uma jaula até que ele aceitasse o seu destino de ser um deus todo-poderoso que iria tomar o lugar do seu pai um dia. Inclusive também é um tempo depois que a família Netuno acaba governando e ganhando poder da Fenda do Biquíni. Aí, olha a cagada. Olha a cagada. Porém, na época do Velho Oeste, ela se chamava Garganta do Biquíni. Isso até ela ser tomada pelo terrível Plâncton Olho Morto. Dessa forma, ela Plankton olho morto. É isso. ficou conhecida como Garganta do Olho Morto. Ele que chegou na cidade tocando terror, acabando com todos os xerifes e roubando dinheiro constantemente de todos os estabelecimentos. Inclusive, um deles era a Cantina Cascuda, gerida pelo Sirigueijo. E o povo já não sabia mais o que fazer até a chegada do Bob Esponja. Um caipira que chega lá todo inocente e acaba sem querer virando o xerife daquele lugar. E o Olho Morto acaba o encontrando e o desafiando para um clássico duelo de Velho Oeste. E ele não estava muito confiante não, porém Ah não, lá vem o desafio.
Nem ele faz amizade com o cara mais idiota daquele lugar. E ele acaba dando coragem para ele enfrentar o Plankton Olho Morto, que é derrotado com um simples pisão. E assim a cidade volta a ser como era antes. E o Por que os outros peixes idiotas então não pisaram nele? Não era mais fácil? Bob Esponja se torna o seu maior herói, ganhando uma estátua em sua homenagem. Esta que está lá na fenda do biquíni até os dias de hoje. E bom, Ok, eu não lembrava da estátua. nossa história continua agora fora do mar. Um jovem surfista super musculoso estava tranquilo Conheço esse cara aí, é um super-herói, hein? Eu acho, hein? lá descansando na praia, quando de repente o mar varre a praia e o leva até um redemoinho. Ele estava já no fundo do mar, quase sem oxigênio, quando ele é salvo por sereias, que dão a ele uma estrela do mar especial que faz com que ele possa respirar Mano, eu não sabia dessa história, não. Com quanto tempo eu dormi porque eu não vi esses episódios? Ih, Jesus. As crianças gritando. embaixo d'água. Porém, com o tempo, ele ficaria solitário no fundo do mar. Afinal, ele era o único humano vivendo por lá. Não. Ele vai arranjar um amigo. Até que um dia ele vê um tripulante de um barco limpando os mariscos da sua carcaça e acaba usando seu poder de telecinese para substituir o pulmão dele usando aqueles mariscos. E assim nascem o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, que Nossa, que origem idiota do mexilhãozinho. Realmente. com seus poderes protegeriam a fenda do biquíni de todo o mal. Enquanto isso, uma família de piratas cresce e ficam muito conhecidas pelos seus feitos no alto mar. Por que do nada veio a música Yoho Yoho pra casa agora eu vou? Que não tem nada a ver com a história. E estes seriam os Sirigueijos, que teria toda a sua linhagem de piratas até o nascimento de Eugene Sirigueijo. E junto com ele também nasceu o Sheldon J. Plankton. E os dois eram os melhores amigos desde o Ah, não, mentira que eles eram melhores amigos. A água voltou, vocês perceberam, né? seu nascimento. Por isso, então, eles tentaram abrir um restaurante juntos. E isso foi o motivo para eles terem uma briga que acabou em um acidente que derrubou vários ingredientes de uma estante dentro de uma mistura de carnes, que coincidentemente era a receita secreta do hambúrguer de Siri, que o próprio Ah, não, mentira. Mentira, mano, que foi só isso. o Rei Sirigueijo tinha criado. Eu sabia dessa rivalidade do Sirikeiji com o Plankton, mas eu não sabia que o hambúrguer seria era feito assim. E bom que tava com os cacos de vidro junto, né? Uma delícia. Junto com o Bob Esponja há centenas de anos atrás. E essa briga que eles tiveram seria o início de uma rivalidade entre eles que duraria a vida toda. E desde essa época, o sonho do Sirigueijo era abrir um restaurante para vender o seu maravilhoso hambúrguer de Siri. Porém, como a gente já disse, ele vinha de uma família de piratas. Então esse era o seu destino inevitável. Desde quando ele era bebê, ele vivia com seu avô, o Barba Vermelha, dentro do seu barco Barba vermelha que é branca, é isso. pirata. Então, quando ele cresceu mais, ele tentou levar essa vida. Comprou um barco, contratou uma tripulação e foram atrás de um tesouro. Porém, ao fim, A espada era de madeira. Ia furar quem com aquilo? o que eles conseguiram não dava nem para pagar a parte dos seus tripulantes. E ele estava muito desanimado com isso. Então ele decidiu dispensar todo mundo e vender o seu barco. Porém, ele nunca conseguiu contar a verdade para o seu avô, que ficaria por muitos anos acreditando que o seu neto continuava como um pirata. Mas Resumindo, então ele nunca mais viu o avô, né? na verdade, o que aconteceu foi que depois que ele vendeu o seu barco, ele passou por um momento muito triste, até que ele encontrou um lar falido para idosos à venda e usou o Era um lar falido para idosos. É isso. dinheiro que ele tinha para finalmente abrir o seu restaurante. E assim nasceu o Siri Cascudo, que logo ficaria muito conhecido, principalmente pelo seu hambúrguer de Siri. E esse sucesso despertaria a inveja, a raiva e o desejo de vingança do seu antigo amigo, o Plankton, Faz sentido, porque mesmo que ele não tenha visto, foi ele que fez o hambúrguer de Siri sem querer. que criaria do outro lado da rua o seu próprio restaurante, o Balde
de lixo e passaria a vida É um ótimo nome de restaurante você se chamar balde de lixo. É um perfeito nome. tentando roubar a fórmula secreta para o hambúrguer de siri, porque só assim ele teria tanto sucesso quanto o sirigueijo. E ele precisaria de um Sucesso ele não teve não. Spoiler aqui, né? rebrand também, né? Convenhamos, ninguém quer comer no restaurante que se chama balde de lixo. Foi o que eu falei, tá vendo? Mas por fim, finalmente chegamos ao nosso protagonista. Bob Esponja, calça quadrada. Ah não, mentira que a barriga era quadrada, eu não lembrava disso, meu Deus do céu. Não tinha nem saído ainda da barriga da sua mãe e ele já provou pela primeira vez um hambúrguer de siri. E desde então ele é apaixonado por seu incrível sabor. E por isso ele já nasceu com a habilidade e a vontade de ser um grande cozinheiro. E desde bebê ele teria ao seu lado o seu melhor amigo, o Patrick Estrela. E desde sempre eles foram extremamente E quem são os pais do Patrick? Cadê os pais dele? inocentes e bobões, porém com grande coração e uma alegria inquestionavelmente contagiante. Os dois cresceriam juntos até chegar na sua vida adulta, quando Bob Esponja saiu da casa dos seus pais e foi atrás de ter a sua própria casa. Nesse dia acabou que um abacaxi caiu de um barco no fundo do oceano, bem ao lado da casa do Lula Molusco, que ganhou 2 novos Peraí, a casa dele literalmente é um abacaxi? Não apodrece nunca, né? maravilhosos vizinhos. O Bob Esponja em um abacaxi de um lado e o Patrick embaixo de uma pedra do outro. Ele estava no meio do fogo cruzado de 2 malucos que não deixariam ele em paz por nenhum minuto durante toda a sua vida. E apesar dele sempre ficar muito bravo com isso e com razão, no Ele acaba gostando dos dois. É isso. fundo, bem lá no fundo, ele gosta do Patrick e do Bob Esponja. Porque no final das contas eles não fazem isso por mal. E eles consideram o Lula Molusco como seu amigo. E a gente tem a prova disso quando ele acaba se mudando para uma vizinhança que são todos iguais a ele. No início ele acha aquilo uma maravilha. A sua rotina era tudo o que ele sempre quis. Porém com o tempo ele começa a ficar entediado, percebendo que ele Porque não tinha ninguém pra irritar ele. É isso. sentia falta do Patrick e do Bob Esponja. E estava indo tudo muito bem, o Bob Esponja tinha o seu amigo Patrick morando perto dele, porém ele queria uma companhia dentro da sua casa. Gary! E aí que ele adota o caracol mais amado de todos, o Gary. E a sua vida estava muito boa, porém ele ainda carregava aquele seu sonho de infância de um dia trabalhar no Siri Cascudo. Até que um dia, quando ele vai até lá, ele encontra uma placa dizendo que eles estão contratando. Essa era a chance de ouro para ele finalmente realizar o seu sonho. Com seu mantra de determinação, ele caminha até o Siri Cascudo. Jesus, olha como ele caminha. Porém, chegando lá, o Lula Molusco fica maluco, porque ele não queria que o Bob Esponja também ficasse no trabalho atazanando a vida dele. Então ele diz Então não rolou muito não, né? pro Sirigueijo que ele não prestaria pro serviço. Assim, os dois dão uma missão impossível pra ele. Tá, qual era a missão? Porém, o que eles não esperavam é que o restaurante seria infestado de enxovas famintas. E por fim, o Bob Esponja aparece com a tal espátula impossível e consegue fazer hambúrguer de siri para Ele tinha que achar uma espátula. todas elas, ganhando uma grande quantidade de dinheiro para o seu sirigueijo e assim conseguindo seu emprego no Siri Cascudo, para grande infelicidade do Lula Molusco. E outra coisa muito importante que aconteceu depois foi a chegada da Sandy Bochechas, uma esquilo vinda diretamente do Texas, Estados Unidos. Ela é muito inteligente e foi até o fundo do mar para avançar com os seus estudos científicos, criando um domo de ar ao redor de uma árvore que dava oxigênio para ela. E quando ela não está lá dentro, ela usa seus trajes que parece de um astronauta. E vale mencionar também que ela é muito durona. O Bob Esponja acaba conhecendo quando ela está sendo perseguida por uma ostra. Ele tenta ajudá-la, mas ela que Tá, um esquilo com roupa de astronauta pra ficar dentro d'água é uma ideia brilhante, né? É muito bom. sai sozinha e dá uma surra na ostra depois ainda. A partir daí, os dois seriam muito amigos, principalmente na arte do karatê.
E assim a vida continuaria, muitas coisas malucas aconteceriam como de costume, mas uma coisa que nunca muda é o Bob Esponja tentando tirar a sua carteira de motorista. Que eu acho que ele chegou a conseguir, mas depois de muitas provas. Sendo aluno da escola de pilotagem da senhora Puff, ela que só de ouvir o nome do Bob Esponja fica completamente desesperada, porque sempre que ele tenta tirar a sua carteira, alguma coisa muito ruim acontece, alguma coisa explode ou até mesmo ela vai pra cadeia. E outro feito muito importante na vida do Bob Esponja foi conhecer os seus heróis de infância, o Homem-Cereja e o Mexilhãozinho. Nossa, eu não lembrava que eles ficavam velhos assim. Nossa senhora. Que agora já não são mais os heróis da Fenda do Biquíni porque eles estão extremamente velhos. Nossa senhora, o mexilhãozinho tá careca. O mexilhãozinho tá careca. Inclusive agora eles moram num asilo e não conseguem fazer muita coisa. E é muito legal que relembrar desses personagens me fez despertar uma memória da minha infância, que eram esses tazos que viam no Irmão, eu tinha... Nossa senhora, eu chamei de velha em 365 línguas pra eu falar que eu lembro disso. salgadinhos, e um dos meus favoritos era o Patrick vestido de marinheiro. Mas enfim, chega de Eu tinha o Bob Esponja com a mãozinha assim, que apareceu ele, era muito bonitinho. denunciar minha idade, vamos continuar com É, a gente denunciou a nossa idade aqui, literalmente. os salgadinhos, e um dos meus favoritos era o Patrick vestido de marinheiro. Mas enfim, chega de denunciar minha idade, vamos continuar com o vídeo. Por conta do hambúrguer de Siri, o Siri Cascudo se tornou um dos restaurantes mais conhecidos e importantes, não só da Fenda do Biquíni, como de todo o fundo do mar. Porque o próprio Netuno decidiu que iria fazer o seu aniversário de 5.000 anos lá no Siri Cascudo. Porém, ele não estava nada feliz porque o seu filho Tritão não estava presente. É, mas também aí a culpa é tua, né? Por ser um pai babaca. E por isso, Bob Esponja, junto com o Patrick, embarcam em uma aventura para liberar o Tritão da jaula que o seu próprio pai colocou há tantos anos atrás. Só que isso não ia dar muito certo, tava na cara. Ele guardava um grande ressentimento por seu pai ter prendido ele ali. Pô, mas também é óbvio que ia acontecer isso. E no momento que ele escapou, ele foi direto para a Fenda do Biquíni para se vingar, destruindo a cidade inteira. Só que por fim, era exatamente isso que o Netuno É isso que ele queria desde sempre. queria, que o seu filho fosse poderoso e respeitado como um deus. Aqueles meros mortais da Fenda do Biquíni não importavam nada para ele. Que se lasque esses mortais aí. Que se ferre. Quebra a escada dele, acaba com a vida dele, é isso. E o Netuno não voltaria até aquele lugar tão cedo. Porém, quando ele voltar, estamos falando de uma das maiores obras de arte cinematográficas do século XXI, Bob Esponja, o filme. Tudo começa com o seu siriguejo tendo a brilhante ideia de criar o Siri Cascudo 2. E o Bob, que vem trabalhando duro durante muitos e muitos anos, e sendo o empregado do mês durante quase todos eles, ele espera que ele vai ser o gerente daquele novo restaurante. Porém, quando chega lá na hora, o seu siriguejo nomeia o Lula Molusco como gerente, porque ele diz que o Bob Esponja não é maduro o suficiente. Isso Não, olha a carinha dele, mano, a carinha. deixa ele tão triste que ele vai afogar as suas mágoas no seu restaurante favorito junto com o seu melhor amigo Patrick. E é aí que ouvimos pela primeira vez a lendária música que eu tenho certeza que ficou na sua cabeça por muito tempo. Eu sou um homem do bobo, yeah. Você é um homem do bobo, yeah. Eu ia falar, não lembro de uma música no Bob Esponja. Agora eu lembro. Somos homem do bobo, yeah. Bobo, bobo, homem do bobo, yeah. Enquanto isso, o Plankton, como sempre, está desenvolvendo um plano para conseguir roubar a fórmula secreta do Chato! hambúrguer de Siri. E o plano dele dessa vez era roubar a coroa do Rei Netuno e deixar alguns vestígios para incriminar o seu siriguejo desse roubo. O que dá certo, e ele leva essa coroa para o lugar mais longe possível onde ninguém possa chegar, a traiçoeira Cidade das Conchas. Enquanto Netuno estava prestes a castigar o siriguejo, Bob Esponja, com a ajuda da filha do Netuno, a Mindy, consegue convencê-lo de que ele vai atrás da coroa em troca dele deixar o siriguejo Podia ter aparecido outro filho, né? Mas enfim, parecia sair que nem foi citada antes. viver. E assim, ele junto com o Patrick embarcam na maior aventura
aventura das suas vidas, junto com o lendário City Móvel. Só que tudo estava indo conforme o plano do pilantra do Plankton. E pela primeira vez, ele realmente consegue roubar a fórmula do hambúrguer de Siri, reproduzindo ela no seu restaurante, o deixando incrivelmente popular. Só que seu plano ia mais além ainda. Ele distribuiu capacetes de balde de lixo como brinde, que na verdade eram dispositivos capazes de controlar a mente de todo mundo. Meu Deus, o que tá fazendo? Que desgraça é essa? Mas assim, se ele roubou a fórmula, provavelmente ele leu a fórmula. Então ele lembra da fórmula. Então mesmo se eles conseguirem a fórmula de volta, o Plankton ainda vai lembrar da fórmula. Não? Falei fórmula várias vezes, mas é isso. Vocês entenderam? Enquanto isso, o Bob Esponja e o Patrick passam por diversos desafios. Inclusive, perdem o City Móvel no meio disso. Até que chegam em um assustador abismo cheio de monstros. E no meio do caminho eles acabam desistindo, porque reconhecem que são imaturos demais para fazer isso. Só que a sorte é que a Mindy acaba aparecendo, contando todo o plano do Plankton para eles e ainda dando roteiro. bigode de algas para eles se sentirem mais maduros, o que funciona. E assim eles conseguem passar por aquele Funciona? Meu Deus. desafio. Mas no final do caminho acabam se encontrando com o Dennis, um assassino de aluguel que o Plankton tinha contratado. E cara, ele realmente me dava muito medo. Só que ele acaba sendo pisoteado por algo ainda pior. Um ser conhecido no fundo do mar como o Ciclope, que os captura e os levam até fora do mar, colocando-os embaixo de uma lâmpada para desidratá-los. E é aí que eles percebem que eles finalmente chegaram à cidade das Conchas, que era nada mais nada menos do que uma lojinha de presentes com coisas do mar. E lá também estava a coroa de Netuno. E apesar de não Não, mentira. Que foi fácil assim. ter conseguido terminar a sua missão, eles ficam muito felizes de terem chegado tão longe. E assim eles cantam pela última vez a música Eu Sou um Amendo Bobo. E no auge de toda essa emoção, uma de suas lágrimas acabam escorrendo até a tomada, causando um curto-circuito que, além de apagar aquela maldita lâmpada, também aciona o sistema de incêndio que hidrata eles novamente, os trazendo de volta à vida. Não só eles, como todos os outros animais ali que estão extremamente Bom, os peixes eram pra ter morrido, mas enfim. A gente finge que isso não aconteceu. furiosos com aquele Ciclope. O Bob Esponja e o Patrick então conseguem pegar a coroa e, com a ajuda do David Hasselhoff, eles conseguem voltar para a fenda do biquíni. Justo no momento Meu Deus, que cena ridícula. em que o Netuno iria atirar no seu siriguejo, eles chegam com a coroa rebatendo seu poder, cumprindo com seu trato e salvando o dia. Bom, na verdade, O dia foi salvo graças às meninas superpoderosas. Ou será Bob Esponja e Patrick? mais ou menos. Porque o Plankton acaba conseguindo controlar também a mente do Netuno. E quando tudo parecia perdido, chegamos à parte mais épica desse filme. Quando Bob Esponja finalmente aceita a sua imaturidade, que isso faz parte dele e ele é feliz daquele jeito, ele desperta a sua versão mais descolada de todos Valeu, Ciclope. os tempos, performando Eu Sou um Amendo Bobo da forma mais épica já existente, conseguindo assim destruir todo o controle mental do Plankton, libertando o povo da fenda do biquíni da sua escravidão e promovendo o maior show de todos os tempos. O Plankton tenta escapar, mas é pisoteado pela multidão, e em seguida preso por todos os seus crimes. Ele é preso, beleza. Nossa senhora, a cadeia dele. O Rei Netuno então acaba descongelando o seu siriguejo e, em agradecimento por tudo que o Bob Esponja fez, o promove como gerente do Siri Cascudo 2. E esse, meus amigos, é o final do filme e o que muita gente considera como o final canônico desse desenho, que é o único filme que o próprio Stephen trabalhou junto e dá esse final pra série. Porém, temos uma teoria de um suposto segundo episódio final. E também Não, mas aí tem coisas depois que não foi o criador que fez, né?
um dos mais perturbadores deles, que é o episódio Spongehand. Um dia, uma grande ventania chega na fenda do biquíni e isso faz com que os buracos do Bob Esponja produzam uma espécie de música que atrai as águas vivas. E elas não deixam ele em paz, fazendo com que ele se refugie dentro de uma caverna ali perto da fenda do biquíni. E lá dentro ele pensa em uma solução para voltar a ter a sua vida normal. Só que nisso acaba passando muito tempo, provavelmente anos. E ele agora com uma barba e um cabelo gigante, acaba descobrindo, fazendo uma escultura dele mesmo, reproduzindo os seus buracos, que ele poderia atrair as águas vivas com a sua escultura. Então ele passa mais um bom tempo esculpindo esculturas gigantes dele. Colocando elas em um campo em formato de um círculo, ele forma o que ficaria conhecido como Spongehand. Só que a parte mais perturbadora é que quando ele consegue voltar para a fenda do biquíni, não existe mais nada lá. Tá tudo encoberto pela areia e todo mundo que ele amava já se foi. E por isso teorizam que todas as outras histórias que aconteceram foi antes desse episódio. De qualquer forma, 3.000 anos depois, aquele seu monumento seria encontrado 3.000 anos depois, por vida extraterrestre e a sua criação seria um mistério. Porém, há muitas controvérsias nessa história. Tem também um episódio que se passa mano, isso é um thriller, pronto, é um thriller, é isso. 75 anos depois e vemos o Bob Esponja bem velhinho que vive com seu neto e seu abacaxi é basicamente a última coisa que resta, porque todo o resto da cidade são prédios gigantes e cromados. E isso me faz lembrar também do futuro que o Lula Molusco viu uma vez. Quando ele é acidentalmente congelado dentro do freezer do Siri Cascudo, ele viaja para 2.000 anos no futuro, onde descobre que tudo, absolutamente tudo é cromado e que existe um Bob Esponja para cada letra do alfabeto, que no caso no futuro são 486 letras. Jesus Cruzes. Realmente aquilo não é pra ele. E provavelmente o futuro mais longínquo que já apareceu na série é também com o Lula Molusco quando ele entra dentro daquela máquina do tempo. Só que ele acaba viajando tanto para o futuro que simplesmente não existe mais nada. É um lugar infinitamente branco, o que dá uma vibe de Neon Genesis Evangelion, sabe? Todas as coisas existentes Não sei não. e todos os seres conscientes se transformaram em uma sopa primordial e agora tudo é literalmente uma coisa só e todos vivem sem sofrimento porque eles não existem na sua individualidade. Ou apenas eu estou só viajando mesmo. Afinal, o Bob Esponja é um desenho muito maluco e a gente tem que fazer essas suposições na sua timeline. Caiu de novo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa cronologia, que eu tenha despertado muitas memórias da sua infância e também uma nova perspectiva desse maravilhoso desenho. De novo eu tenho que falar que ele é um dos desenhos mais importantes dos anos 2000, porque ele influenciou demais para a criação dessa nova geração de desenhos. E para mim é uma grande obra de arte. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau! Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!